Meus queridos, para encerrarmos o nosso congresso, quer dizer, encerramos os dias de hoje, amanhã nos cultos da manhã e no culto da noite e na segunda-feira, né? Na segunda-feira às 19 horas. Mas hoje eu quero chamar aqui o pastor Marcos Salomé. Pastor Marcos Salomé quase ninguém conhece, né? A não ser as pessoas que estão nos convidando, mas o pastor Marcos Salomé, ele é cria da casa, ele sabe que está em casa, é um homem de Deus, tem contribuído muito, né, na vida das pessoas, tanto quanto terapeuta, quanto profissional de coach e também pastor. Pastor Marcos, fique à vontade, Deus te abençoe. O microfone é seu. Uma boa tarde para todos. Para mim é uma satisfação, uma alegria poder estar participando com vocês deste encontro, desse congresso. Com certeza, sem sombra de dúvidas, trazendo um tema extremamente importante, relevante para esse momento que nós estamos vivendo, que é o tempo de nós restaurarmos e celebrarmos as nossas emoções. Como o Jofre disse, antes de eu iniciar a minha fala, eu gostaria de agradecer ao pastor Marcos Petrucci, na pessoa do pastor Jofre, por nos permitir, né, estar aqui compartilhando algo com os irmãos, com aqueles que vieram, sobre esse tema tão importante, o tema das emoções. Como ele disse, eu sou praticamente fruto da casa. Não sei se ele conseguiu mandar para o pessoal da mídia a imagem. Algumas pessoas me perguntam, né, porque já faz muito tempo, fazem já praticamente 18 anos que nós deixamos Moça Bonita. Aqui cheguei em 1979, fui recebido pelo lendário Givan. Quem conhece o Givan aqui? Quem não conhece o Givan, né? Fui recebido por ele ali naquela porta ali, aos 8 anos de idade. E aqui vivi mais da metade da minha vida. Talvez você esteja se perguntando, né, com quantos anos o pastor está? Né? Fiz 50 agora, queridos. Mas ali está a minha família, pessoal, como diz o pastor Paulo Serrano, pessoal que mora lá em casa, né? Está ali a Rosângela. Quando aqui deixamos Moça Bonita, aqui nos conhecemos, aqui eu fui batizado, aqui nós nos conhecemos, casamos, aqui nós fomos consagrados e aqui nós fomos enviados para o campo missionário, atuando ali na cidade de Itaperuna, no extremo norte do Fluminense. O Gabriel está com 19 anos, quando saímos daqui, ele ainda estava no colo, praticamente ainda aquela coisa de colo, né? Com 1 aninho. A Marcélia é itaperunense, quando saímos daqui, a Rosângela já estava grávida, já, e quando ali tomamos posse, 1 mês depois, a Marcélia, ela nasceu. Aonde eu tenho andado, queridos, as pessoas me perguntam, de onde você veio? Aí eu digo, eu saí do Rio, da igreja de Moça Bonita, só que a igreja ficou lá e a Moça Bonita veio comigo, irmãos. Tá certo? O tempo não passa para a Rosângela. Quem conheceu a Rosângela há 18 anos atrás, está do mesmo jeitinho. Né? E a Marcélia, obviamente, né, puxou a mãe, né, e nós estamos realmente felizes com tudo aquilo que Deus ele tem feito aí em nossa vida. Queridos, eu gostaria de parabenizar ao pastor Jofre por estar trazendo esse tema tão importante. O Jofre também já é um amigo de muitos anos, estudamos juntos no seminário, e fico feliz de todo o trabalho que ele está realizando aqui, justamente dentro dessa proposta de celebrar a restauração, de cuidar das vidas, de cuidar das emoções. E o tema que me foi passado, vou pedir para colocar ali, pode colocar aí o slide, o tema que me foi passado é restaurando as emoções pós-pandemia. E seguindo ali a ordem dos slides, né, então o primeiro ali nos fala sobre a pandemia, todos nós, né, já estamos aí
cientes do que é a pandemia, do que ela realmente causou e do que ela tem causado, mas o fato é, queridos, é que a pandemia, ela mudou, ela alterou o nosso estilo de vida, né? Ela desorganizou a nossa vida. Até mesmo por quê? Porque quando nós pensamos em desorganização, nós estamos pensando justamente em algo que nós não estávamos preparados, certo? Tudo isso que aconteceu, tudo isso que está acontecendo, nós, seres humanos, não estávamos acostumados a lidarmos com essa situação. O ser humano não foi feito para viver isolado. Nós somos seres sociais. O ser humano, ele sempre trabalhou com a questão de previsibilidade, né, da natureza humana, sempre prever o futuro. E a pandemia nos mostrou que nós não temos como prever, ou não tínhamos como prever, porque não sabíamos com o que estávamos lidando. Então, o nosso estilo de vida mudou. Quando pensamos na pandemia, pode passar aí o próximo, uma das perguntas que geralmente as pessoas têm feito, e talvez essa seja a pergunta que você também já se fez, ou tem se feito a cada dia: como que será a vida após a pandemia? De fato, nós não sabemos, né? Aliás, nós nem sabemos quando que a pandemia terminará. Mas, mediante ao que nós já temos de conhecimento, aí pela ciência, pelo que os governos vêm apresentando, já podemos pensar em alguma coisa. E nesse aspecto, queridos, que envolve as emoções, é possível que vocês tenham ouvido falar muito, todos nós temos ouvido falar sobre isso, sobre isolamento, sobre distanciamento. Uma das coisas que a gente tem ouvido falar muito nesse tempo é justamente sobre a questão das curvas, né? Toda vez que a gente vê um noticiário, eles vão falando sobre as curvas, eles mostram os gráficos, e aí fala sobre as ondas, primeira onda, segunda onda, terceira onda, mas não sei se vocês sabiam, existe uma quarta onda. Alguém aqui sabe da quarta onda? Já ouviu falar na quarta onda? Ela está aí, certo? Pouco se tem falado sobre ela, mas segundo os especialistas, queridos, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, nós estamos vivendo o ápice da quarta onda. E o que seria a quarta onda? Se vocês se recordarem bem, lá em fevereiro de 2020, quando nós não sabíamos com o que estávamos lidando, né, e era algo totalmente novo, desafiador, algo incerto. Aí começou-se a falar sobre algumas medidas, né, que a primeira delas foi em relação aos protocolos que precisavam ser tomados. Por quê? Porque haviam muitas pessoas que, por justamente não sabermos com o que estávamos lidando, muitas pessoas lá no início do ano passado, ou no primeiro semestre do ano passado, nós perdemos muitas pessoas significativas. E ainda estamos perdendo. Então, havia aquela preocupação, né, com os protocolos, com as medidas, uma preocupação com que os hospitais eles não ficassem sobrecarregados, vocês devem se lembrar disso. Por isso, a ideia do isolamento e do distanciamento, para poder evitar o colapso nos hospitais. Depois veio aquela preocupação também com as pessoas idosas e pessoas que possuem comorbidades, ou seja, outros tipos de problemas. Então, se trabalhou essa ideia, a gente lembra muito bem, e ainda estamos dentro desse contexto. Mas a quarta onda que eu falei, que ela está aí, e segundo a Organização Mundial de Saúde, queridos, a Organização Mundial de Saúde vem alertando, vem emitindo alertas aos governos internacionais que invistam também nesta chamada quarta onda. E o que seria a quarta onda? A quarta onda são os efeitos emocionais
que a pandemia deixará como legado? Na avaliação que a Márcia fez, nessa ferramenta que é extremamente importante, e depois você deve refazê-la novamente em casa, com mais cuidado, você deve lembrar que ela disse, ela fez um destaque muito bem feito na parte emocional. Se você percebeu as palavras da Márcia, ela disse assim, que essa parte, essa etapa, essa faixa, né, do emocional é extremamente importante. E aí você não precisa dizer para mim, mas qual foi a nota que você deu para as suas emoções? Olha aí. Tá? Por quê? Porque as emoções é que controlam tudo. São as emoções que fazem as coisas andarem, que fazem as coisas funcionarem. E aí, quando nós falamos da quarta onda, queridos, é extremamente importante pensarmos, quando que a pandemia terminará? Não sabemos. Mas o celebrando, através da PIB de Moça Bonita, já está se antecipando. Ou seja, já está agindo com proatividade. Por quê? Porque nós não devemos pensar em trabalhar as emoções depois que a pandemia vai terminar. Até mesmo, por quê? Porque a OMS já disse isso, e a Associação Brasileira de Psiquiatria também já disse isso, que mesmo que a pandemia terminasse hoje, vamos imaginar, a pandemia terminou hoje, os efeitos, queridos, emocionais e mentais que a pandemia vai deixar, vai se perdurar por 2, 3 anos. Isso não sou eu que estou falando, não, é a OMS que está dizendo. Então, se a pandemia terminou hoje, o vírus está controlado, não há mais perigo de surto e disseminação, mas os problemas emocionais que foram gerados ainda vão se perdurar por cerca de 2 a 3 anos. Então, olhe bem, no próximo slide nós vamos ver ali o seguinte, quando nós pensamos em 2020, 2021, alguns tipos de sentimentos, alguns tipos de emoções entraram dentro de nós. Medo, frustração, preocupação, expectativa, decepção. E aí é importante nós entendermos, queridos, e aqui diferenciarmos o que é uma emoção, né? Porque o caminho para nós trabalharmos e restaurarmos as emoções significa, primeiramente, nós sabermos o que é uma emoção. E muitas pessoas desconhecem o que é uma emoção. E aí, quando falamos sobre emoções, e ali nós temos alguns sentimentos, no slide seguinte, nós temos ali algumas síndromes e transtornos que estão intimamente ligados com a pandemia. Não foram criados pela pandemia, mas a pandemia desencadeou esse processo. Então, ali a gente tem transtorno obsessivo compulsivo. Quantas pessoas ficaram naquela coisa, né, de chegar em casa, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, tem que tirar aquilo, sapato, mas não sei o quê. Síndrome de burnout. Quantas pessoas que ainda estão na linha de fronte? Enfermeiros, médicos, policiais, professores, pessoas da área da conservação e da limpeza, pessoas que lidam diretamente com pessoas, líderes religiosos. Síndrome de burnout, que significa combustão total. Isso é que é burnout. Significa queima total. E a gente viu isso muito bem acontecendo no ano passado, quando muitos profissionais da área da saúde chegaram no limite, tá, das suas forças físicas e emocionais. Temos aí a depressão, que já foi colocado pela doutora Lília. Temos o estresse, transtorno de ansiedade, fobias e tantos outros tipos de transtornos, como a síndrome do pânico também, que estão pairando por aí. E é importante nós entendermos que estas síndromes e os transtornos, eles são desencadeados, queridos, por alguns processos. Então, olhe bem, volte o slide anterior, por gentileza. Medo, frustração, preocupação, expectativa, decepção,
tudo isso ali e tantos outros fazem parte daquilo que nós chamamos emoções. Então, antes de a gente falar como que vamos restaurar as emoções, o que seria uma emoção? Emoção é uma resposta que o seu organismo, o meu organismo dá mediante a um estímulo. Aí eu pergunto, temos recebido estímulos que vêm de fora. Temos muitos estímulos, não são poucos não. Liga a televisão, começa a ver os noticiários e você vai ver quantos estímulos você vai receber ali. E aí o que seria a emoção? A emoção é a resposta. Então, com isso eu estou dizendo para vocês que a emoção, queridos, é uma resposta fisiológica que o nosso corpo, ele dá, mediante a um estímulo. Então, com isso, primeiramente, a gente precisa entender o que é uma emoção. Você se lembra daquela pessoa que você conhece e que ela diz para você assim, olha, eu acordei hoje e não estou legal. Você conhece alguém que fala isso? Acordei hoje e não estou legal. Aí você pergunta para a pessoa assim, o que você está sentindo? Não é o que a gente pergunta? Aí o que geralmente as pessoas respondem? Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não estou legal. Olha bem, queridos, o nome que nós damos, a resposta que o organismo dá, é o que nós chamamos de sentimento. Esse é o primeiro passo, anote aí. Sentimento. O que é o sentimento? É uma emoção que vem como resposta a um estímulo. Então, se você liga a televisão e vê lá o âncora da TV, do jornal, falando, atualizando os números, você vai receber um estímulo. Alguma coisa você vai sentir no seu corpo. A questão é o nome que você vai dar. Por quê? Porque se você der o nome de medo, depois do sentimento vem o pensamento. Você vai começar a pensar sobre o que ele falou. Depois do pensamento vem o comportamento. E o comportamento é o que é observável, é o que as pessoas começam a perceber. Então, se você mora e convive com alguém que está tendo um comportamento, diríamos assim, de medo, é porque ele pensou no medo, está pensando no medo, e porque ele recebeu um estímulo, e aí ele deu ao nome a esse estímulo, a essa emoção de medo. Agora, se ele, quando ligou a televisão, viu o âncora atualizando, e em vez de ele dar o nome de medo, se ele tivesse dado o nome de esperança, o pensamento seria outro. Ele começaria a pensar em esperança, e o comportamento dele, em casa, na igreja, no trabalho, é uma de uma pessoa esperançosa. Então, olhe bem, queridos, antes de pensarmos em como vamos restaurar as emoções, então anotem aí, as emoções é uma resposta que o seu organismo dá frente a um estímulo. Um outro fator importante, a doutora Lília falou aqui sobre a questão de saúde mental. Ela usou muito essa expressão, a questão do mental. Alguns autores, nesse campo, queridos, fazem uma distinção entre saúde emocional e entre saúde mental. Olhe bem, aquelas questões que estão ali, elas estão no campo da saúde emocional. Tá? E o que é campo da saúde emocional precisa ser trabalhado, por isso que nós estamos aqui. Precisa ser conversado, precisa ser colocado para fora. Por quê? Não tem como você chegar ali na farmácia, ali, na Andorra, ainda tem Andorra ali? Tem, né? Não tem como você chegar ali na Andorra e falar assim, olha, eu queria um remédio para a frustração. Estou muito frustrado hoje. Ah,
eu queria um comprimido para decepção. Você tem um comprimido para decepção? Você tem um remédio para expectativa? Não tem, queridos. Essas coisas são tratadas na fala. Você tem que falar sobre o que você está sentindo. Você tem que colocar para fora os seus sentimentos. E aí, se você não sabe o que você está tendo como reação, o primeiro passo é esse. Para você restaurar as suas emoções, você precisa identificá-las. Você precisa dar nome ao que sente, para a partir daí você restaurar as suas emoções. Quando as pessoas, elas não tratam essa questão que está no campo da saúde emocional, aí vai para o próximo slide ali, que o colega vai avançar, que era o anterior. Aí aquilo que estava no campo da saúde emocional, volta um, por favor. Aquilo que estava no campo da saúde emocional evolui para o campo da saúde mental. Aí é aquilo ali. Depressão, toque, síndrome do burnout, síndrome do pânico, ali já está no campo da saúde mental. Isso significa que o indivíduo vai precisar de terapia ou, em alguns casos, até de medicamento, como já foi falado por ela, no caso de depressão. Então, o caminho, queridos, é nós não deixarmos as coisas evoluir para lá, para aquilo ali. A questão é a gente tratar elas antes, enquanto elas ainda são emoções e sentimentos. Vamos para o próximo ali, por favor. Então, no que eu falei, a gente precisa, então, para restaurar as emoções, precisamos desenvolver a autoconsciência. O que é a autoconsciência, queridos? Na religião, se chama isso de introspecção. Na religião, se chama isso de momento devocional, ou momento a sós com Deus. Mas você precisa desenvolver a autoconsciência. E a autoconsciência é você parar, como colocou bem aqui a Márcia, na parte prática, quando ela pediu que nós fechássemos os olhos e olhássemos para dentro de nós mesmos, nós estamos numa busca de autoconsciência. Ou seja, nós precisamos, na autoconsciência, identificar a nossa emoção, o que sentimos, o pensamento, ou seja, o que sabemos, e a ação, o que é que nós vamos fazer. Então, 2022 está aí. Já estamos praticamente com mais de 1 ano e meio de pandemia. Não sabemos, mas esperamos, essa é a nossa esperança, que a pandemia se encerre. A pergunta que eu faço, o que é que você vai fazer com todo esse turbilhão de coisas e de informações e de emoções que você está ainda recebendo? E aí, vamos prosseguir. Quando nós pensamos, então, nessas emoções, nesses sentimentos, eu diria que um dos sentimentos, assim, que tem rondado a vida de muitas pessoas, existem outros, mas esse desencadeia muitos outros, é a questão do medo. E aí, o que eu vou apresentar hoje para vocês, para que a gente restaure as emoções, começando pelo medo, essa lógica, o que eu vou apresentar, serve também para ser aplicado em todos os outros tipos de emoções e sentimentos. E aí, só para vocês terem uma ideia, se eu fosse perguntar aqui, quantas emoções ou quantos sentimentos conhecemos, com um esforço, chegaríamos aí a uns 20 e pouco. Mas vocês sabiam que o dicionário das emoções dizem que nós temos para lá de 100 emoções? Poucas delas desconhecidas de nós. Então é importante que venhamos a identificar as emoções, e aqui eu gostaria, nesse caminho de restauração, começar então pelo medo. Porque o medo realmente tem sido um dos maiores desafios, vencer o medo, romper as barreiras
e voltando aos poucos, como dizem, a normalidade ou novo normal. E aí, quando a gente fala sobre o medo, vamos passar aí, precisamos pensar o seguinte, que o medo, ele precisa ser entendido como que ele funciona, tá? Então, já entendemos que o medo é uma emoção, é uma resposta que o organismo dá, e aí existe aquele medo que é aceitável, e existe aquele medo que não é recomendável, ou seja, que é dispensável, que não é aceitável. O primeiro que é aceitável, queridos, é o medo instintivo, ou seja, do instinto. Todos nós temos medo, tá? Por mais que você me diga, eu não tenho, tem sim. Tá? Tem sim. Esse medo, ele faz parte da nossa natureza. Ele é instinto. Então, vamos imaginar, se você está andando ali na rua, aí, de repente, para na sua frente um cachorro, e ele abre os dentes, você só tem duas saídas. Né? Ou você luta, ou você foge. Então, mas o fato é que na hora vai haver uma resposta. Certo? Então, esse tipo de medo, queridos, ele não é patológico. Ele faz parte da nossa natureza. Assim como esse medo faz parte da nossa natureza, a ansiedade também, em níveis trabalhados, em níveis equilibrados, todos nós temos ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, é o que nos faz também sair da procrastinação, sair daquele estado apático que muitas vezes nós nos encontramos. Então, a ansiedade, ela também, em níveis equilibrados, ela faz parte da nossa natureza. E estresse também, a mesma coisa. Todos nós, em algum momento, vamos ter estresse. Isso faz parte da nossa fisiologia, ou seja, do nosso corpo. Agora, qual é o medo que é dispensável? É aquele medo que está no campo do psicológico. E aí, quando a gente pensa para esse tipo de medo, vamos ver ali no próximo slide, nós vamos ver que existem vários tipos de medo. Olha, medo do fracasso, medo da doença, medo da rejeição, medo das críticas, medo da velhice, medo da dor, medo de perder a pessoa amada, medo da pobreza. Algumas pessoas têm medo do sucesso, medo de ser ridicularizado, medo do risco, de ser desconhecido, e vai por aí fora. Aí eu pergunto a você, qual é o seu medo? Né? Existem os mais variados. No caso da pandemia, nós estamos vivendo dentro de um contexto onde muitos medos estão por aí. O medo de perder o emprego, né? O medo de ser contaminado e ir para a intubação. Né? Então, se formos fazer esse exercício, vocês vão ver que poderíamos acrescentar àquela lista ali alguns outros tipos de medo que estamos tendo dentro da pandemia. De perder a pessoa amada, pode ser os pais, podem ser os filhos, enfim. Agora, vejam bem, todos esses tipos de medo, queridos, na verdade é um só. Então, olhe bem, não existe, diríamos assim, como está ali descrito, vários medos. O medo é um só. Um só. Mas que se manifesta, ele cria raízes, por isso a árvore ali, ele cria ramificações dependendo da forma como nós o concebemos. Por isso que as pessoas têm os mais variados medos de forma diferente. Mas o medo é o mesmo para todas as pessoas. Então, olhe bem, prosseguindo ali, nós vamos ver que o caminho é nós entendermos a estrutura do medo. E aí, falando então de pandemia, queridos, nós pensamos o seguinte, olhe bem que ali no centro nós temos o medo. O medo, então, é um sentimento, o medo, então, é uma emoção, né, que nós temos em resposta a um estímulo. Do lado esquerdo, no preto, nós temos um medo que é real.
Esse medo, queridos, ele está ligado com o passado. Esse medo, ele está ligado com a certeza. Então, vamos supor, todas as coisas que nós vivemos em 2020, e todas as coisas que nós já vivemos até esse presente momento, estão ali no que é real. E o que passou, passou. Então, 2020 está no passado. 2021, até esse presente momento, o relógio não para, vai ficar para o passado, o dia de ontem, o que vocês já fizeram hoje de manhã, as palestras que já aconteceram, tudo vai ficando para o passado. E aí, o que já aconteceu está no campo da certeza. Então, passado, queridos, é certeza. Quando a gente olha o medo, aí o medo, ele sempre vem num movimento, sempre em relação ao futuro. Porque ninguém tem medo do passado. Porque o passado já passou. O medo, ele nos leva num movimento, numa direção, sempre em relação ao futuro. E aí o medo, queridos, em relação ao futuro, e por isso que a gente já tem que começar a trabalhar as emoções, agora, não é em relação ao que aconteceu, porque o que aconteceu, o ano passado, ficou na memória. Mas é o medo daquilo que nós vivemos no passado se repita no futuro. Então, olhe bem, com isso eu estou dizendo para vocês que o passado ele é real, mas o futuro ele é imaginário. Porque não aconteceu ainda. Então, a gente não pode dizer que o futuro é real, o futuro é imaginário. E por ser imaginário, o futuro não está no campo das certezas, o futuro está no campo das incertezas. Então, qual é o caminho para nós restaurarmos as nossas emoções pós-pandemia? Se nós ficarmos linkados, pode passar, em relação ao passado, certo? O que vai acontecer, queridos, é que o nosso futuro será influenciado, o nosso futuro, mesmo depois, pós-pandemia, será impactado pelo passado. E aí a gente precisa entender o seguinte, qual é a raiz do medo? O medo tem uma raiz. E sabe aonde que está a raiz do medo? Está na nossa mente. Tudo acontece aqui, queridos, é na mente. E aí, quando nós pensamos no que é a mente, e a mente, ela é subjetiva, ela é abstrata, a gente não tem como estudar o cérebro. O cérebro, ele pode ser estudado. A gente sabe disso, a neurociência está aí. Mas a mente não. Quando a gente olha para esse cenário que nós estamos hoje, a gente sabe que estamos vivendo dentro de uma época chamada de revolução, da quarta revolução industrial, e já existe o que nós chamamos como inteligência artificial. Os robôs, queridos, têm inteligência. Agora, o grande mistério da ciência que ainda não conseguiram provar é se os robôs têm consciência. Não tem consciência. E aí isso faz uma diferença muito grande, porque quando a gente fala de consciência, nós estamos falando da mente. E aí esse é um outro mistério que a ciência não desvendou ainda. Em que momento a consciência ela entra dentro de nós? No campo religioso a gente sabe, mas no campo científico ainda tem a busca por essa resposta. Mas eu queria mostrar a vocês dois subprodutos da mente. Para que uma mente ela seja uma mente, primeiro precisa ter uma ideia. Tá? Então você precisa ter uma ideia circulando na sua mente. E a mente também tem um outro subproduto que é o tempo. E aí no slide posterior, eu vou mostrar isso então, por favor. Quando a gente olha para a ideia, na sua mente você tem que ter um pensamento, ou seja, nessa ideia que é produzida na sua mente, você tem que ter um pensamento,
você pensa, né? A neurociência diz que durante o dia passa cerca de 20 mil pensamentos durante o dia. Aliás, você está pensando alguma coisa aí enquanto eu estou falando. O pastor está falando demais, que hora que vai terminar? Eu tenho um casamento, aliás, não está nem podendo fazer muito casamento, mas alguma coisa você está pensando aí. Que hora que vai ser o café? Vai ter café depois? Enfim, alguma coisa está passando na sua mente. Tem que ter pensamentos. Aí, dentro da sua mente, você tem as crenças. Quando eu falo de crença, eu não estou falando de fé, não estou falando de religião. Quando eu falo de crenças, eu estou falando das coisas que você passou a acreditar. São as crenças, queridos, que formam os nossos valores. E são os nossos valores que formam os nossos hábitos. Olha que interessante. Então, as crenças foram aquelas coisas que lhes foram ditas. Lá na sua infância, que você ouviu dos seus pais. Não tenha medo, né? Não tenha medo. Você vai conseguir, né? Seja firme, seja forte. Essas coisas que a gente vê hoje, algumas pessoas desenvolvendo, na verdade, a pandemia só desencadeou. Mas algumas delas não sabem, por exemplo, lidar com o medo. Por quê? Porque talvez lá na infância colocaram medo nela. Então, é um subproduto da mente, as ideias. Agora, vamos ver o outro slide. Um outro subproduto da mente é o tempo. A nossa mente, queridos, ela sempre está linkada com o passado ou com o futuro. A questão aí é como que nós vamos administrar isso, certo? Por quê? Porque a mente trabalha dessa forma. Se você linkar com o seu passado, pode ser que você acabe sendo influenciado por ele. E eu vou explicar como. E se a gente também linkar de uma forma assim demasiada no futuro, nós já vimos ali o que o futuro também pode produzir. Incerteza, a própria ansiedade, que a ansiedade tem a ver com coisas que não aconteceram. E a depressão, como foi falado pela doutora Lília, tem a ver com as coisas que já ocorreram. Então, depressão é perda, ansiedade é coisa que não aconteceu ainda. E aí, olhe bem, quando nós olhamos, vamos lá então para o próximo, a gente precisa entender que a mente, então, ela tem dois subprodutos. Ela precisa de uma ideia, ou seja, se você está aí agora vivo, e você está, então é possível que na sua mente esteja passando pensamentos, ideias, as suas crenças, os seus condicionamentos, que foram as coisas que você foi condicionado a aceitar, e são elas que te movem. Agora, a gente precisa entender que quando pensamos na mente, entenda o que eu vou dizer agora, porque isso é extremamente importante, queridos. Nós não somos a mente. Já ouviu essa expressão? Ou também algumas pessoas dizem assim, eu não sou a mente, mas eu tenho uma mente. Qual que seria a expressão correta? Muitas vezes a gente diz assim, as pessoas geralmente não dizem assim, eu sou a cabeça, eu sou o corpo, eu sou o braço, eu sou a perna. Você fala isso? Como é que você fala? Hã? Pode falar. Isso, mas como é que geralmente nós falamos? Você fala, eu sou a cabeça? Como é que nós falamos? Oi? Eu tenho uma cabeça. Ninguém fala, eu sou um braço. A pessoa fala, eu tenho um braço. Então, dá a entender, queridos, e aí, olhe bem o que eu vou dizer. Dá a entender, e a ciência mostra isso, de que a mente se apropriou do corpo. Mas nós não somos uma mente, diriam alguns. Ou outros diriam, eu tenho uma mente. Então, se você tem uma mente, né, assim como a pessoa diz, eu tenho um corpo, eu tenho um braço, dá a entender de que é a mente quem está nos influenciando.
E aí, isso tem um valor muito grande no que eu vou falar agora, por quê? O único caminho, queridos, para nós restaurarmos as nossas emoções no pós-pandemia, é nós sabermos exatamente diferenciar isso. Eu sou a mente ou eu tenho uma mente? Eu sou a cabeça, o braço, o corpo, ou eu tenho um corpo, eu tenho um braço e eu tenho uma perna? Olhe bem, quando a gente usa essa expressão, para vocês entenderem, quando a pessoa usa eu tenho um braço, eu tenho uma perna, então dá a entender, como eu disse, que é como se a mente controlasse o corpo. Quando, na verdade, deveria e deve ser o contrário. Com isso, nós vamos ver que a mente, por produzir esses elementos, aí o caminho para nós restaurarmos as emoções significa nós produzirmos 2 pontos de referência. Ponto de referência 1, que é o que eu chamo de autorreferência, eu vou explicar, e o ponto de referência 2, que é o objeto que nós costumamos dizer manifesto. E aí esse objeto manifesto é tudo aquilo que já foi vivenciado. Pode passar aí o próximo slide. Tudo aquilo que nós já vivenciamos é o que se manifestou. É o que está na nossa mente. Se nós formos pessoas que a mente nos controla, queridos, e se o nosso ponto de referência for os objetos que já se manifestaram, isso significa o quê? Que a mente é quem vai nos conduzir, a mente é quem vai nos controlar, quando na verdade somos nós é que temos que controlar a nossa mente. Tá? Então isso é extremamente importante. Você precisa estar no controle da sua mente e não deixar que a sua mente ela te controle. Com isso, nós temos, volta o slide anterior, por gentileza, o ponto de referência 1, que é o caminho para nós, então, trabalharmos as nossas emoções, significa, queridos, nós voltarmos como nós chamamos, a nossa essência. O que está na autorreferência foi aquilo que não foi manifestado. O que está na autorreferência, queridos, são aquelas coisas que nós chamamos do nosso verdadeiro eu. É você em essência, é você realmente como você foi planejado. É o que está lá na autorreferência. Agora, o que está no ponto de referência são os objetos, as coisas que nós já vivenciamos. Então, olhe bem, o caminho, como eu disse, é nós termos como ponto de referência a autorreferência, ou seja, é nós fazermos aquele exercício, que já foi colocado aqui também pela Márcia, de autoconsciência, de busca, de verdadeiramente quem nós somos. E nós colocarmos no papel quais são os sentimentos realmente que estão sendo produzidos. E aí, no próximo slide ali, nós vamos ver o seguinte. Olhe bem, se nós deixarmos com que a mente ela nos conduza, através dos estímulos que ela vai recebendo, o que vai acontecer, sabe o que é? Um colapso. Certo? Uma expressão que a gente tem ouvido falar muito hoje, na rede pública e tal, colapso do hospital, colapso. Então, olhe bem, toda aquela parte que está em amarelo ali, eu já coloquei de forma proposital, você tem na horizontal escrito emoções desestruturadas e na vertical você tem ali os estímulos. Ou seja, as coisas que todos os dias nós recebemos. Se você, queridos, for focar demasiadamente nos estímulos, o que vai acontecer? Aquele gráfico ali, se a gente esticar, né, vamos supor, se nós fôssemos esticar uma linha na vertical, o que vai acontecer é que aquela faixa amarela que eu coloquei ali de forma proposital, ela se estendeu por quê? Porque ela ficou desestruturada na horizontal, a gente não tem como mensurar os efeitos emocionais,
e ela esticou para cima na vertical por conta dos estímulos. Então, olhe bem o quanto que as emoções desse tipo de pessoa está desestruturada. Agora, vamos olhar o seguinte, para vocês entenderem. Olha como diminuiu o retângulo. Não diminuiu a faixa amarela? E por que esse retângulo ele diminuiu? Porque, se você observar bem, está escrito lá em cima, autocontrole. Com duas setas empurrando para baixo. E aí essas duas setas que estão ali simbolizadas no autocontrole, empurrando para baixo, fez com que os estímulos o quê? Diminuísse. Diminuindo o estímulo, houve o quê? Um achatamento. Lembra dessa expressão que a gente tem ouvido falar muito hoje no campo da disseminação do vírus? Que é preciso ter o distanciamento, é preciso ter o isolamento para achatar a curva. Pois é, existe uma curva também, queridos, emocional, que você precisa achatar. E aí, da mesma lógica como a gente precisa manter o distanciamento e o isolamento para não nos contaminarmos, você também precisa se distanciar daquelas pessoas negativas. Tá? Senão você vai adoecer. Você precisa manter o isolamento também. Isolamento de quê? Você faz um filtro dos estímulos que você recebe? Ou você é daquele tipo de pessoa que fica vendo toda hora as atualizações? Ou seja, se a gente fica exposto a esse tipo de estímulo, o que vai acontecer é que os estímulos vão aumentar, o retângulo vai abranger. E a pessoa vai ficar estressada, vai ficar ansiosa, ela vai ter mais medo, ela vai ter pânico. Agora, se você achatar a curva dos estímulos, se você começar a filtrar as palavras, principalmente negativas, porque a neurociências diz hoje, queridos, que a gente precisa, olhe bem, para cada uma palavra negativa, nós precisamos de 3 positivas. Tá? Então, se alguém chegar para você e falar assim, o mundo vai acabar, essa pandemia não acaba mais, eu não sei mais o que fazer e tal. Para uma palavra negativa que você receber, tipo, isso não vai dar certo, você precisa de 3 pessoas para chegar para você e falar, tem esperança, rapaz. Já está acabando. Nós chegamos até aqui. Vamos continuar. Você vai precisar de 3 pessoas para dizer para você, vai dar certo. Para eliminar um pensamento negativo. Então, olhe bem, para você eliminar um negativo, você precisa de 3 positivos. Isso é neurociência. Então, o que precisamos fazer para restaurar as emoções? Precisamos achatar a curva emocional. Aí é autocontrole. Vamos para a próxima ali, para a gente ir já caminhando para o final? Olhe bem, como é que nós vamos fazer isso? Desenvolvendo o autoconhecimento. E o autoconhecimento, queridos, não tem só a ver com as coisas que você descobre sobre você. Eu vou fazer um trabalho de autoconhecimento para eu me conhecer melhor. Autoconhecimento não é isso só. Autoconhecimento significa você ter o conhecimento das coisas que você precisa se libertar. Isso é autoconhecimento. Não é você saber quem você é, mas é você saber quais são as coisas que você precisa, de fato, se libertar. E aí, dentro desse trabalho de autoconhecimento, que tem a ver com autoconsciência, eu queria encorajar vocês a desenvolverem o autocontrole e a autopercepção. Isso são coisas que nós costumeiramente chamamos de faculdades mentais superiores. O que são faculdades mentais superiores? Essas coisas não se ensinam em lugar nenhum. Não se ensina na escola, deveria, mas não se ensina. Não se ensina na universidade. Autoconhecimento. E aí, quando a gente pensa em autocontrole, olhe bem o que está ali. O autocontrole e a autopercepção têm a ver com as questões internas. É você, dentro de você. Tá? Questão interna. Já a parte de baixo, que eu coloquei ali, externo, aí você tem 2 quadrantes.
você tem o futuro, que eu coloquei ali por conta do nosso tema, e do outro lado de amarelo eu coloquei a esperança, que faz parte do tema. Então, o que você precisa fazer na prática para você restaurar as suas emoções? Você precisa primeiro desenvolver o autocontrole e a autopercepção. O que é a autopercepção? A autopercepção é aquela capacidade que a gente precisa desenvolver, queridos, de saber o que está acontecendo. Então, vamos supor, você chegou aqui na igreja para o congresso. Você entrou, você tem que acionar a sua autopercepção. Fazer uma leitura do cenário, o que está acontecendo. Olhar para as pessoas. Ver, avaliar, mensurar a autopercepção. Então, quando a gente olha para o mundo, as pessoas têm autopercepções diferentes. Por quê? Lembra daquela coisa assim? Olha, vamos continuar. Há uma luz no fim do túnel. Já ouviu essa expressão? Aí, para uma pessoa, a luz no fim do túnel significa esperança. Mas aí você chega para uma outra pessoa e ele diz que essa luz no fim do túnel é um trem que está vindo na minha direção para me atropelar. É assim que funciona. Mas autopercepções diferentes. A luz era a mesma, mas a autopercepção era diferente. Então, o primeiro passo para restaurar as emoções: trabalhe a sua autopercepção. Olhe para o cenário, olha quantas coisas nós já avançamos também na pandemia. Procure ver os pontos também positivos, se é que a gente pode dizer isso, mas a pandemia também nos mostrou, queridos, que algumas coisas para nós não eram importantes. Inclusive as empresas descobriram isso. Tem o lado positivo, então não foque só no negativo. Foque no positivo, tenha autopercepção. Olha, nós já chegamos a 70 milhões de brasileiros que já estão vacinados com as 2 doses. Isso mexe com a sua autopercepção. Isso significa o seguinte: já, todos nós, a maioria, estará imunizado. Então, a autopercepção tem a ver com isso. Quando você tem uma autopercepção bem trabalhada, o que vai acontecer? Você vai ter o autocontrole. E aí o autocontrole tem a ver com o que você faz. E o que você faz tem a ver com o que você vê. Olhe lá. Autopercepção é o que eu vejo e autocontrole é o que eu faço. Se você estiver tendo uma autopercepção equivocada, diferente, as suas ações, principalmente para o pós-pandemia, para o ano de 2022, será percepções totalmente equivocadas. Então, vamos aí para o próximo. E aí eu trago esta última lâmina, dizendo para vocês o seguinte: então, como é que nós vamos trabalhar, então, as nossas emoções, restaurar as nossas emoções? Mediante o que eu falei hoje, você precisa, então, recapitulando, identificar a emoção, o sentimento que você está tendo. Você precisa dar um outro nome a ele, tá? E é isso, a gente chama isso de ressignificar. Então, se seria medo, substitua o medo pela esperança. E você vai povoar a sua mente por esperança, e o seu comportamento vai ser de uma pessoa esperançosa. Aí, olhe bem, ali a gente entende o seguinte, que nós temos o centro da vida. Quando a gente pensa que somos seres humanos, queridos, e precisamos nos reencontrar com a gente mesmo, e a pandemia tem feito isso, é um ponto também positivo, ela fez a gente rever várias coisas, vários sentidos, vários significados, inclusive de família, como colocou a Márcia, né? E aí a gente começou a fazer diferente, a darmos uma visão diferente. E a gente precisa entender que nós, quando pensamos em seres humanos, e quando pensamos em espiritualidade, nós não somos um ser humano vivendo uma experiência espiritual.
mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Tá? Então, nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais que estão vivendo uma experiência humana. E aí, quando a gente pega esse propósito, esse sentido, e nos colocamos no centro novamente, existem 4 áreas que vão nos ajudar a fazer essa restauração, e vou colocá-las de forma bem rápida e objetiva. Primeiro, segurança. Precisamos pensar na nossa vida, no nosso projeto, nos nossos sonhos, e pensando nesse pilar, que é o pilar da segurança, que tem a ver com o sentido, o senso de valor, que tem a ver com as questões que envolvem a dignidade. Isso tudo passa, então, pelaquilo que nós chamamos aí de segurança, o senso de merecimento. Esse é o primeiro ponto. Então, já projete uma vida pós-pandemia, já projete um ano de 2022, aonde você está dizendo que você merece. Né? Como dizem muitos, nós somos filhos de Deus, passamos pelo que passamos, infelizmente muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade, mas a vida segue. E aí a gente precisa pensar no merecimento, na dignidade, no senso de valor. O segundo pilar é a direção. A direção nos mostra o sentido de clareza, de significado e de realização. Queridos, restaurar as emoções significa você ter clareza, né, no que você vai fazer no mundo pós-pandemia, que precisamos começar já de hoje a restaurar isso. O terceiro pilar é o poder, que é a capacidade de realização. E aí, nós já aprendemos hoje, em todas as palestras vocês ouviram isso, e fechando com essa, de que quando nós estamos no autocontrole, nós temos a capacidade de realizar. Vocês sabiam disso? Nós, seres humanos, queridos, isso é um dom que Deus nos deu. Por isso nós somos coroa da criação. Por quê? Quando nós pensamos nisso, os outros seres que são chamados irracionais, vocês sabiam que todos os outros animais, seres irracionais, eles não têm a dimensão de passado e de futuro? Se você passar ali pela rua e você vê talvez um animal, um cachorro, ou em algumas outras regiões mais fora do centro, você vê assim, num sítio, você vê um cavalo ali amarrado no poste. Cavalo, ele não está pensando no que ele fez ontem. E o cavalo não está pensando no que ele vai fazer amanhã. Porque os animais irracionais, eles vivem o aqui e agora. É instinto. Nós, olhe bem, nós somos os únicos seres viventes que temos a capacidade de mudar o futuro. E o futuro está em suas mãos. As emoções são o que nós fazemos delas. Sabia disso? As emoções é o que nós fazemos delas. E aí o último pilar tem a ver com o discernimento, com as escolhas, que é o que eu chamo ali de sabedoria, né? Então, daqui para frente, nesse restaurar as emoções, muitas coisas nós vivemos, muitos sentimentos nós tivemos, medo, incerteza, tantas outras coisas, mas agora é o tempo, queridos, de nós fazermos novas escolhas. É o tempo de nós trabalharmos com discernimento e com sabedoria, porque a vida, ela segue. Então, fechando, eu acho que já acabou, é o último slide. Com isso, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, né? Terminando a minha fala, de encorajamento. As emoções são o que você faz dela. Então, desenvolva a autoconsciência, desenvolva o autocontrole e desenvolva a autopercepção, e você estará no caminho para viver uma vida plena, uma vida abundante e uma vida feliz neste mundo pós-pandemia. Então, vou passar a palavra para o Jofre, tá certo? E assim eu termino a minha participação.
Pastor Marcos, Deus te abençoe abundantemente. A sua palestra foi muito esclarecedora. Fez um link com as palestras do dia de hoje. Que Deus continue abençoando o pastor, abençoando a sua família, muito querida. Eu quero convidar o Reinaldo para a Viviane, aliás. Viviane, que é uma só carne, né? Convidar a Viviane para entregar o presente ao pastor. A foto, por favor. Deus abençoe. Pode sentar. Assim, ela vai orar. Ô, Marcos, ela vai orar por você. Para mim foi um privilégio, né, poder estar orando pela vida do pastor Marcos essa semana, né? Cada um de nós oramos por um palestrante e eu tirei o senhor, pastor, e a sua família, tá bom? Então vamos orar. Pai, muito obrigada, Jesus, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor Marcos, Pai. Obrigada, Deus, porque um dia, Deus, o teu servo, Pai, disse sim ao Senhor. E ele e a sua família, Pai, tem servido ao Senhor, Pai, tem dedicado a sua vida ao Senhor, ao teu reino. E muito obrigada, Jesus, pelas palavras de hoje, pela sua vida, pela palestra. Obrigada, Pai, porque ele nos abençoou muito, Pai, nos abençoou grandemente e que o Senhor possa continuar a usar, Pai, o teu servo em todos os lugares que ele for, em todas as áreas, Pai, da vida dele, da família dele. Continua, Pai, a abençoar o teu servo e que ele continue submisso, Pai, e sensível à tua voz, à voz do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo que vivemos aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Meus amados,